Nós vamos ler a Santa Palavra do Senhor, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 32 a 34. Leiamos todos em uníssono. Assim diz a palavra do Senhor. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoninhado. E expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Senhor, glorifica o teu nome. O pastor já orou por nós, mas eu quero dizer para o Senhor que eu sou totalmente dependente do Senhor Jesus. Ó Pai, a palavra não é minha, o povo não é meu. Ó Deus, o povo foi comprado pelo sangue do Cordeiro. A palavra é do Senhor. Nós cremos que o Espírito Santo fala no livro de Deus. E o Senhor Jesus mesmo disse que caminha no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, Senhor, enquanto a palavra é exposta, caminha aqui no nosso meio, Senhor. E fala o coração da tua noiva, para que ela esteja preparada para as lutas, ó Deus, que ela enfrenta no caminho. Fala conosco, Deus, nesta manhã, nós te imploramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, nesse mês da reforma, uma coisa acerca da qual me lembrei é que o reformador Martinho Lutero era muito sensível no que diz respeito à questão da luta espiritual. Lutero tinha uma percepção clara de quando Satanás o tentava e o atormentava. Em determinado momento, quando ele estava fazendo a sua tradução das Escrituras, ele conta que Satanás o estava atormentando, e ele pegou o seu tinteiro e jogou para acertar no diabo. Só que o diabo é um espírito, o tinteiro pegou na parede, né? Em outro momento, ele diz que quando Satanás o importunava, ele dizia assim: sai daqui, Satanás, eu sou batizado. Lutero tinha consciência da sua identidade em Cristo Jesus. Mas, amados irmãos, com isso nós temos que perceber, ainda que muitas pessoas não acreditem, existe uma batalha espiritual. E para a vida do crente ela é extremamente mais renhida. Nesse evangelho no qual Jesus é apresentado como rei, depois de pregar o maior sermão da história, antes de pregar um outro sermão no capítulo 10, nos capítulos 8 e 9 nós vemos o Senhor Jesus em ação. E aqui nesse texto, nessa manhã, onde nós vemos o Senhor Jesus expulsando o demônio de um menino mudo, o Senhor vai nos revelar nesta mensagem 4 verdades sobre a batalha espiritual. 4 verdades sobre a batalha espiritual. Você enfrenta uma batalha espiritual. E pior para você é negá-la, porque você talvez não estará preparado para vencer o seu inimigo. Então fique atento. O texto nos apresenta 4 verdades sobre a batalha espiritual. A primeira delas é a seguinte, amados irmãos: os demônios escravizam pessoas. Primeira verdade sobre a batalha espiritual: os demônios escravizam pessoas. Versículo de número 32. Leiamos todos juntos, numa só voz. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. Havia um rapaz, um moço, que de alguma maneira permitiu que o diabo influenciasse a sua vida. Nós não sabemos se era por causa de uma criação ruim, ou por causa de afastar-se do culto a Deus, mas a bem da verdade, ainda que estivesse no meio do povo de Deus, ele não era regenerado, porque quem é regenerado não é possuído por diabo algum. E o texto nos diz que um dia esse moço começou a ficar introspectivo demais, e se calou e não conseguia falar. E o texto nos dá a razão para a qual ele se tornou alguém tão circunspecto, alguém tão ensimesmado, tão enclausurado, tão acabrunhado, tão macambúzio. Ele foi possuído pelo demônio. O demônio possuiu e amarrou, travou todas as suas cordas vocais. Esse moço, amado irmão, foi escravizado pelo diabo.
E aqui nós vemos que esse moço é trazido ao Senhor Jesus para ser liberto por ele. Mas é importante, amados irmãos, que nós entendamos que nesse mundo existe um mundo espiritual e os demônios escravizam as pessoas. Você que está em Cristo Jesus é mais do que vencedor e é livre. Mas pessoas que não estão em Cristo Jesus, muitas vezes, ainda que não percebam, são escravizadas pelo diabo. O apóstolo Paulo em Efésios 2, 1 e 2 nos diz: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo nos apresenta o quadro daquele que não tem Cristo, irmãos. Ele nos diz que aquele que não tem Cristo está morto nos seus delitos e pecados. Mas além de morto e de criminoso e de pecador, transgressor da lei, essa pessoa vive segundo a filosofia deste mundo. Na filosofia de fazer o que o mundo acha que deve ser feito. Resumida por aquela música que você gosta, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas de repente, querido amigo e irmão, Paulo também nos diz que essas pessoas estão debaixo da influência do príncipe da potestade do ar. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Irmão, quem não tem Jesus no seu coração, quem não foi justificado de seus pecados na presença de Deus, quem não foi regenerado e não recebeu a vida eterna, quem não foi selado pelo Espírito Santo da promessa, a Bíblia diz que está morto nos seus delitos e pecados, vive debaixo da influência deste mundo, meus queridos irmãos e irmãs, mas vive debaixo da influência do domínio, do controle, do príncipe da potestade do ar. E algumas destas pessoas, amados irmãos, de maneira ocultista, muitas vezes se envolvem com o diabo e são, amados irmãos, dominadas por ele. No ano 2001, logo no início do meu pastorado lá em Santiago do Chile, na primeira semana, eu atendi 2 pessoas tentando se suicidar. Uma delas tinha tentado pular do 5º andar. Eu tive que sair da reunião do conselho para socorrer aquela moça. E nós pregamos o evangelho para ela. Me lembro até hoje, eu li para ela Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aquela moça recebeu a Cristo. Falava 5 idiomas. Eu não tinha secretária, a igreja não tinha como pagar a secretária naquela época. Segunda-feira da outra semana ela estava lá, foi minha secretária voluntária. Mas quem tem 5 idiomas não fica sem emprego para ganhar dinheiro, né? Mas Deus abençoou aquela moça. Ela se casou, é uma mãe, é uma serva fiel do Senhor Jesus. Mas na outra situação, irmãos, nós fomos visitar um filho dos crentes, que desde a sua juventude, aos 17 anos, era envolvido com drogas. E tinha ouvido o evangelho muitas vezes, mas não queria saber. E no dia em que lá estivemos, também preguei o mesmo evangelho para aquele moço. E ele, vez por outra, roubava dos pais para comprar drogas. Ele já tinha 38 anos de idade. E naquele dia o pai não quis dar dinheiro para comprar droga. E, amado irmão, é claro que ele era escravo do vício e do seu próprio pecado. Mas nesse momento o inimigo das nossas almas chega no ouvido dessas pessoas e sopra no ouvido delas dizendo: por que você não acaba com a sua própria vida? E aquele moço pegou uma corda e na garagem da casa do seu pai se enforcou. Uma situação terrível. Amados irmãos, quem está longe de Cristo Jesus está debaixo da ira de Deus e é escravo do pecado e do diabo. Por mais que seja bonitinho, por mais que seja cheirosinho, por mais que seja importantezinho ou riquinho, se não tem Cristo no coração, está debaixo da ira de Deus. Ontem nós voltávamos de Juquiá, estavam no carro a Larissa e as 2 Milenas conosco, e eu fiquei muito feliz ao observar o nosso diácono João Ricardo, contando testemunho acerca de alguém que tinha casado com um homem ímpio e falando com veemência com as meninas: não casem com um homem que não tem Cristo no coração. Amém, meninas? Né? Aí o Vali: e aí, pastor, pode falar para o seu rebanho? Eu falei: não, meu diácono já está falando, ele está bem ensinado. Irmão, quem não tem Cristo no coração é filho do diabo. E você, minha irmã, não sabe se Deus vai converter essa pessoa.
Então, ore, pregue o evangelho, espere um tempo para ver se ela se converte. Se ela não se converter, termina logo, porque senão você vai perder o tempo da sua vida. E o bonde passa, o bonde anda. Né? Mas o negócio é o seguinte, os demônios escravizam as pessoas, meus irmãos. Há uma luta espiritual nesse mundo. Nós que somos pastores, que lidamos com gente, pregamos o evangelho o tempo todo, nós já vimos muitas situações. Eu gostaria de dizer a você que está aqui nessa manhã, se você não tem Cristo no seu coração, e não quer ser escravo do diabo, pastor, o que eu faço para não ser escravizado pelo demônio? Arrependa-se dos seus pecados e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Receba-o no seu coração pela fé como seu único Senhor e Salvador, porque Ele morreu na cruz para pagar os teus pecados. Se você se arrepende e crê nele como seu único Senhor e Salvador, você terá vida eterna, você será justificado pela fé no tribunal de Deus, você será selado pelo Espírito Santo de Deus, e o diabo não terá poder algum sobre a sua vida. Mas talvez você me pergunte, reverendo, então já que o diabo não pode entrar em mim e me possuir, porque eu tenho o Espírito Santo, o que o diabo faz contra mim? Satanás, amados irmãos, nos ataca com sedução, com opressão e com engano. Primeiro, Satanás tenta seduzir você. Ele não entra na sua mente, ele não entra no seu coração. Mas os demônios são experientes. Eles vivem há milhares de anos. E eles vão observando você e eles conhecem as suas tendências. Então eles colocam diante de você aquilo que pode derrubar você. E aquilo que Satanás faz com Jesus, ele sabe que Jesus veio para ser rei, e ele então, eu imagino, abaixa ali o seu telão lá no monte do deserto, Jesus jejuou há 40 dias, ele diz, olha aí, todos os reinos deste mundo e a glória deles são meus. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ele tenta seduzir o Senhor Jesus. Se você cair na sedução dele, você ofende o seu Deus e se torna passível de disciplina. Mas a segunda coisa que Satanás faz, ele tenta oprimir você. Você tem lutas na vida cristã e de repente ele faz o que ele fez com Jesus. Jesus está jejuando há 40 dias, você se lembra? Está com fome. E foi para o deserto para depender do Espírito Santo e do Pai. E ele vira para Jesus assim, se és filho de Deus, ele questiona a identidade de Jesus. Ele diz, Deus não te ama, você não é filho de Deus, coisa alguma. Ele quer soprar coisas na sua mente para entristecer o seu coração e para oprimir você. Satanás, irmão, quer te enganar, quer te afastar de Deus. Pastor, então como é que eu vou estar preparado para enfrentar essa batalha? Primeiro, sendo um crente comprometido a ouvir a exposição das Escrituras. Segundo, sendo alguém que tem uma vida séria de estudo da palavra de Deus. Alguém que investe tempo no seu relacionamento com o Senhor. Porque aí quando você tem comunhão com o Senhor e tem na sua vida o fruto do Espírito, como nossas criancinhas falaram aqui, quando Satanás, que é o maior tergiversador da história, você acha que o maior ilusionista foi aquele Copperfield? Não foi. O maior ilusionista é Satanás. Quando ele chegar tentando iludir você, você cheio do Espírito Santo vai ter discernimento que o que ele quer é te afastar dos caminhos de Deus e te levar para longe do Senhor. É importante ter uma vida de adoração pública, uma vida de adoração privada, uma vida de adoração em família, uma vida de oração em comunhão com o Senhor. Que o Senhor fortaleça a nossa comunhão com Ele. Amém, meus irmãos? Para que quando o diabo vier, nós façamos como Lutero. Sai para lá, Satanás! Eu sou batizado. Eu te repreendo, em nome de Jesus. Eu falei para você que são 4 verdades. Já foi uma. Pastor, qual é a segunda verdade da batalha espiritual? Segunda verdade da batalha espiritual que o nosso texto nos apresenta é a seguinte. Jesus liberta os cativos. Jesus liberta os cativos. Versículo de número 33, preste atenção aí. Eu vou ler a primeira linha, depois você vai repetir o que eu li. E expelido o demônio, falou o mudo. Vocês. E expelido o demônio, falou o mudo. 33 na primeira linha. O demônio foi expulso.
O verbo aqui, amados irmãos, é aquele verbo usado quando eu preguei algumas semanas atrás, para dizer que Jesus foi impelido pelo Espírito Santo para ir para o deserto, ser tentado pelo diabo. Ele foi obrigado a ir. Aqui Satanás é expulso. É a junção de uma preposição com um verbo grego. Essa é a ideia do texto. A ideia literalmente seria, ele foi expulso para fora. Ele foi mandado embora. Jesus repreendeu o demônio. Sai deste homem. E o demônio saiu, e o texto nos diz que na hora em que o demônio saiu, o homem desembestou a falar. Ele começou a falar, eu não sei o que ele falou, louvado seja Deus, fui livre dessa tragédia, dessa praga, Jesus, tu és o Filho de Deus. Mas a verdade é que o homem abriu a boca e começou a falar. E com isso nós aprendemos do texto que Jesus liberta os cativos. É por isso, irmãos, que nós pregamos o Evangelho a toda criatura, porque nós sabemos que é por meio do poder do Evangelho que o Senhor salva pecadores e os retira da influência debaixo da mão do diabo e do poder do pecado em suas vidas. Há um texto maravilhoso que para mim descreve isso, pinta um quadro diante dos nossos olhos. Ele está em Colossenses 2, de 3 a 15, ele diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo. O apóstolo diz que o Senhor nos deu vida juntamente com Jesus, e todos os nossos pecados foram perdoados, e Jesus cancelou a nossa dívida. E é interessante que Paulo conta uma ilustração aqui. Talvez quem é jovem não entenda isso. Talvez quem tenha mais de 45 entenda. Eu fui criado no interior de Minas Gerais. E o meu pai tinha uma construtora, e meu pai sabia fazer trabalho de pedreiro, de carpinteiro, de pintor, de encanador, por isso chamavam de mestre de obras. E lá na nossa cidade tinha a Casa Rocha. Era uma casa de material de construção que tinha mais de 150 anos. E às vezes meu pai precisava que eu comprasse uma ferramenta, ele falava assim, vai lá na Casa Rocha e manda anotar no meu nome. E eles faziam uma notinha chamada de notinha promissória. E aí eu anotava o valor da ferramenta e a gente assinava. E eles falavam, tem até tal dia para pagar. Se você não pagasse, no dia seguinte, o cobrador era interior, né? Estava lá na sua porta, sabia onde você morava. Ele, você deixou essa notinha aqui lá na loja. Para você não precisar ir lá, eu fui muito jóia, eu vim aqui para você pagar. A notinha promissória era o sinal de que você tinha uma dívida. E quando você pagava, então, a notinha era escrito pago e a notinha era rasgada. Jesus está falando que existia uma nota que tinha um escrito de dívida contra nós que constava de ordenanças. O legalismo dizia que nós tínhamos que obedecer para ser salvos e nós não conseguíamos. E isso era prejudicial para nós. Mas quando Jesus morreu, ele pegou o escrito de dívida, toda aquela nota com todas as nossas dívidas, e cravou na cruz. E quando a nossa nota promissória foi cravada na cruz, significa que todos os nossos pecados foram pagos. E nós não temos dívida alguma no tribunal de Deus. Mas o texto diz além disso que quando o Senhor cravou a nota que era contra nós, ele removeu inteiramente o nosso pecado na cruz. O texto diz que quando ele fez isso, ele despojou os principados e potestades. Ele literalmente tirou a roupa dos demônios, é isso que o texto está dizendo. Despojar é tirar a roupa. Ele fez com que o diabo fosse embora nu e envergonhado. Porque o diabo queria dizer que tinha controle sobre nós. Mas quando Jesus pagou a nossa dívida na cruz e mostrou que nós não somos salvos pela nossa obediência às leis, mas somos salvos pela obra de Cristo Jesus, ele crava todos os nossos pecados quando morre nesse lugar, e ele então despoja os principados e potestades. O demônio já não tem mais influência sobre a nossa vida, e ele então expõe publicamente a vergonha os demônios. Era como quando numa feira de escravos, os escravos seriam vendidos e eles eram trazidos amarrados, todos nus, expostos publicamente. Quando Jesus morre na cruz, ele deixa o demônio nu, esvaziado de poder, envergonhado, porque ele não tem influência alguma sobre a vida daquele que crê.
no Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado já não tem domínio sobre você. Satanás não tem domínio sobre a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, 1 João 3,8 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Nosso pastor Silas gravou um CD com Daniel de Souza alguns anos atrás, e tem uma música que canta esse versículo de 1 João 3,8. Ele diz assim: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, preparando para si um povo santo, sem mácula e negrura, sua igreja gloriosa. É bíblico isso. Para isso, se souber, cante comigo. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, preparando para si um povo santo, sem mácula e negrura, sua igreja gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus seja a glória. Jesus liberta os cativos. Pastor, como é que nós vamos participar, então, dessa libertação dos cativos? Irmãos, vocês sabem que eu sou apaixonado pela vida do reverendo David Martin Lloyd Jones. Para mim, o melhor pregador do século XX. Eu me deleito lendo os sermões dele, e quando ouvi os sermões dele, meu coração muito tocado. E quando o doutor Lloyd Jones era pastor em Aberavon, no sul do país de Gales, um dia, quando os membros da igreja dele estão indo para o culto, talvez cantando Tu és fiel, Senhor, em inglês é Great is thy faithfulness, e vão cantando Great is thy faithfulness, cantando a fidelidade de Deus. Eles indo para a igreja, passam na porta da casa de uma médium espírita. E aquela mulher fica assim: por que eles são tão felizes desse jeito? Eu vou atrás deles para saber porque eles são tão felizes. E chegando lá na igreja, ela entrou no templo. E o reverendo Martin Lloyd Jones pregou sobre a infinitude, a santidade, a majestade, a grandeza, a soberania, a santidade e a glória do nosso Deus. E pregou sobre a maldade, a feiura, a podridão, a rebelião, a dureza do nosso pecado. E apresentou que a solução para tal perdição, para tal depravação, era a morte do grande Redentor, o Filho de Deus, que nos amou e deu sua vida na cruz do Calvário, recebendo a ira de Deus contra o pecado na cruz, quando ele grita: está consumado, paga a nossa dívida. Nós somos então, amados irmãos, abençoados com a presença de Deus, que é democratizada a todas as nações. E Lloyd Jones conclama a todos aqueles que se arrependerem e crerem em Jesus, dizendo a eles que terão a vida eterna. E aquela mulher que era médium espírita, oprimida pelo diabo, se arrependeu e creu. No final do culto, ela procurou o reverendo. Ela disse: pastor, eu sou uma mulher acostumada a mexer no mundo espiritual. Eu tenho contato com muitos espíritos, e todos eles são exigentes, maus e opressores. Mas quando eu entrei nessa igreja, eu senti aqui a presença do Espírito mais poderoso que existe. Mas há uma grande diferença. Esse Espírito é amoroso. Esse Espírito é puro. E por causa dele eu fui transformada. E aquela mulher creu no Senhor Jesus, abandonou a mediunidade, e até o final da sua vida foi uma serva fiel do Senhor, porque ela ouviu a pregação do Evangelho de Jesus. Sabe como nós libertamos as pessoas das garras do diabo? Pregando o Evangelho para elas. Se você quer ver os seus amigos que não têm Deus na vida livre das garras do diabo, pregue o Evangelho para eles. Se você quer ver os seus familiares que estão oprimidos pelo inferno livre das garras do diabo, fale para eles do grande amor de Deus. É por causa da obra de Cristo Jesus na cruz que pecadores são libertos da influência do inferno.
Então, meus queridos irmãos, que o Senhor nos levante, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor que nos conclama nos una, para que juntos nos levantemos e preguemos o Evangelho a toda criatura, para que vejamos Deus salvar os eleitos, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém! Que Deus nos use como instrumento de libertação, através da pregação do Evangelho, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém! Quantas verdades eu vou falar sobre a batalha espiritual? Quantas eu já falei? Então nós vamos para a terceira. Qual é então a terceira verdade sobre a batalha espiritual? A terceira verdade sobre a batalha espiritual é a seguinte: o poder de Jesus é admirável. O poder de Jesus é admirável. Você vai repetir comigo: Igreja Bíblica Unida e Relevante. Qual é a terceira verdade sobre a batalha espiritual? O poder de Jesus é admirável. Versículo de número 33. Leiamos. Eu vou ler uma vez, vocês vão ler a segunda vez. Expelido o demônio, falou mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Vocês. Não, o versículo todo, sem preguiça. Vamos lá, 1, 2, 3. Pode ler o versículo todo. O povo ficou perplexo. Os religiosos tinham suas técnicas para expelir os demônios. Às vezes ficavam jejuando alguns dias, às vezes até batiam na pessoa. Coitada da pessoa, como se bater na pessoa fosse expulsar o diabo. E Jesus chega e com o poder da palavra expele os demônios. Eles ficam tão perplexos que eles olham uns para os outros e falam: uau! Ele, com o poder da palavra, expele os demônios. Jamais se viu tal coisa em Israel. Irmãos, o poder do Senhor Jesus é admirável. E preste atenção, quem anda com Jesus vai ser sempre visitado com a perplexidade. Lembra lá daquele dia que Jesus resolve passar por Naim? Naim significa lugar agradável. Vem uma grande multidão seguindo o Senhor Jesus. De lá vem outra multidão. Uma mãe viúva perdeu o seu único filho, que era arrimo de família. Agora ela não teria nem sustento. Aquele moço morreu. Jesus veio, amado irmão, e chegou perto dela e tocou o esquife. Não pense que o esquife é um instrumento, viu? Tem gente que falou que Jesus tocava o instrumento, ele tocava o esquife, desde besteira. O esquife, amado irmão, era o féretro, era o morto. E ele chegou, então, tocou o morto. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o moço sentou no caixão. Imagina, gente, você está num velório. Alguém entra, toca no caixão e fala assim: jovem, eu te digo, levanta-te. O moço sentou. Começou a falar, entregou o moço para a mãe. O povo falou assim: grandes coisas têm sido feitas entre nós. Deus visitou o seu povo. Quando o Senhor Jesus atua, amado irmão, libertando pessoas das trevas, e no meio do povo de Deus, nós ficamos perplexos com o poder dele. O nome dele é glorificado, somente o nome dele é exaltado. Porque ainda que ele use instrumentos falhos como eu e você, nós não temos o poder de regenerar o coração de ninguém. A obra da regeneração é obra soberana do Espírito Santo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, quando Jesus liberta pessoas das drogas, quando Jesus liberta pessoas da opressão demoníaca, quando Jesus liberta as pessoas da escravidão do pecado, todos ficam maravilhados. Porque o que era impossível aos homens é possível para Deus. Ainda ontem lá em Juquiá eu pregava naquele texto maravilhoso, irmão, no qual o Senhor Jesus, depois de viver o dia mais apoteótico do seu ministério em Cafarnaum, entra no barco e chama seus discípulos para passarem para o outro lado. Ele os leva literalmente para o meio de uma grande tempestade, na sua humanidade dorme, porque está muito cansado. Pregou, curou muita gente, houve um avivamento na porta da casa de Pedro. E a palavra de Deus nos diz, queridos irmãos e irmãs, que quando ele está dormindo, sobreveio no mar uma grande tempestade. Você se lembra que o mar da Galileia está abaixo do nível do mar. Do Monte Hermon descem brisas geladas, porque é um monte de neve. Do mar Mediterrâneo, ventos quentes. E quando eles se encontram no mar da Galileia, naquele mar se formam grandes tempestades. E o barco em que Jesus e os discípulos estão é jogado para lá e para cá, e as ondas se agigantam e caem por cima do barco, e os discípulos desesperados pensam que vão morrer, acordam ao Senhor dizendo: Senhor, socorre-nos. O Senhor levanta, antes de repreender o vento e o mar, os repreende: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E ele levanta e diz para o mar: mar, acalma-te.
vento, emudece-te. Já parou para pensar se você estivesse lá? Imagina Jesus falando, mar, tranquilo, vento. E o mar se acalmou. E o vento parou. E aqueles homens encharcados agora estão mais assustados ainda e dizem, uau! Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? O poder de Jesus, irmão, é admirável. Esses dias, irmão, nessas minhas andanças aí, como pregador, também representando a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, alguém me perguntou, pastor, o que está acontecendo na Unida? Eu falei, Jesus está no barco. Se alguma coisa boa tem acontecido nessa igreja, irmão, é por causa do Senhor Jesus. E nós temos que olhar uns para os outros e dizer, uau, quem é esse Jesus maravilhoso, a quem o vento e o mar lhe obedecem. Então, se você anda meio aburrido, falei uma palavra espanhola, né? Pastor Silas cantou, ensina-me. Se você anda meio entristecido, se você anda olhando demais para os problemas, eu quero dizer que Jesus morreu por você. E eu quero desafiar você a pedir ao Senhor, Senhor, me surpreenda. Me deixa contemplar o teu poder. Me deixa ver o teu agir na minha vida, na minha família, na vida dos meus filhos, Senhor. Na vida desta igreja, glorifica o teu nome. Senhor, deixa-me ver o teu agir no meu casamento. Senhor, as coisas gelaram. Nós agora somos só 2 colegas de casa. E andamos brigando por qualquer coisa. Senhor, me surpreende nesse casamento. Senhor, eu criei os filhos da tua presença, filhos da aliança, os levei à igreja e agora eles estão perdidos neste mundo. Senhor, converte os meus filhos, eles são filhos da aliança, traz-os de volta, Senhor, me surpreenda. Senhor, a igreja do Senhor precisa ser reformada pelo Senhor, precisa ser reavivada pelo Senhor. Senhor, converte os seus eleitos. Meus irmãos, o Senhor nos coloca em situações na nossa vida, na qual nós temos que depender totalmente dEle, para que quando coisas grandiosas acontecerem, fique nítido diante dos olhos de todos, que não foi por nossa causa, que não foi por causa da nossa própria capacidade, que não foi por causa das nossas habilidades, mas foi por causa do amor, da bondade e do poder do Senhor Jesus. Que o Senhor nos surpreenda, amém, meus irmãos? Que o Senhor nos surpreenda, que Ele glorifique o seu nome e se exalte em nossa vida, para a honra e para a glória do nome de Jesus. O poder de Jesus é admirável. Que quando nós vejamos o Senhor atuar, nós digamos, somente a Ele, toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Como você tem enfrentado a batalha espiritual? Nós vamos ouvir 4 verdades sobre a batalha espiritual. A primeira delas qual é? Vamos lá? Os demônios escravizam pessoas. Segundo, Jesus. Terceiro, o poder de Jesus é? Mas em quarto e último lugar, o texto da palavra nos diz nessa manhã que os inimigos se opõem a Jesus. Os inimigos se opõem a Jesus. Nós vamos ler agora, irmãos, versículos 34. Os inimigos se opõem a Jesus. Vamos ler todos juntos o 34? Mas os fariseus murmuravam, pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Isso aqui, irmãos, é para deixar perplexo, boquiaberto, embasbacado a qualquer um de nós. Aquele povo esperava a vinda do Messias. O Messias chegou. A maneira como ele está atuando e libertando as pessoas do demônio é um sinal de que ele é o Filho de Deus. Aqueles que têm sob sua responsabilidade o ensino da palavra, o culto a Deus, quando vem alguém sendo liberto das garras do diabo, o que tem que fazer? Louvado seja Deus! Esse homem é enviado de Deus.
Mas quando Jesus está libertando pessoas das garras do diabo, os fariseus invejosos, amados irmãos, diz o texto, que murmuravam, dizendo, pelo maioral dos demônios é que espelha os demônios. Jesus ensina em outra ocasião que se o demônio for lutar contra o demônio, o reino dele vai ser dividido. Porque um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Satanás não vai lutar contra Satanás. Queridos irmãos e irmãs, eles ficam com inveja e com raiva do Senhor Jesus. Há pessoas que deveriam se alegrar com a obra de Deus e com o que Deus está fazendo. Escolhem ser inimigos de Deus, inimigos da obra de Deus. Quando Deus está usando alguém que eles não gostam, que é alguém que eles não aplaudem, que é alguém que não faz todas as vontades dele, eles ficam falando assim, isso aí deve estar sendo usado pelo diabo. Então eu e você temos que entender que mesmo que quando nós fizermos a obra de Deus, do jeito de Deus, para a glória de Deus, no meio de pessoas que se dizem povo de Deus, há pessoas que vão se opor a nós. A igreja de Cristo Jesus vai enfrentar oposição nesse mundo. Nesse país nós já temos visto, amados irmãos, a igreja de Cristo enfrentando oposição. E nós que vencemos e lutamos a batalha espiritual com Cristo, temos que estar preparados para isso. A palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo 3,12 que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. O apóstolo Paulo aos Filipenses, mas também a nós, disse que vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Filipenses 1,29. Se você é de Jesus, você vai sofrer por causa de Jesus. E isso é uma graça. Mas o próprio Senhor Jesus nos diz em Mateus 5:11 e 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Alguém já inventou mentira sobre você? Irmãos, já inventaram mentira sobre mim que eu fiquei perplexo. Alguns meses atrás alguém inventou uma mentira tão grande sobre mim que eu falei, meu Deus. A minha índole natural era ir lá tirar satisfação, né? Só que se eu tirasse satisfação, eu expus a pessoa que me revelou. Eu falei, Senhor, eu vou orar. Quem vai me defender é o Senhor. E comecei a meditar aqui nesses textos maravilhosos. Se nós estamos sendo perseguidos porque servimos a Jesus, louvado seja Deus. Pedro diz que o ruim seria se nós fôssemos perseguidos porque somos canalhas, cara de paus e salafrários. Estou contextualizando, tá? Então é o seguinte, se você é perseguido porque você é fiel a Jesus, aleluia, isso é uma graça. Isso significa que você está vivendo uma vida piedosa. E o Senhor Jesus diz que você vai ser feliz e bem-aventurado quando por causa dele, por não negociar princípios, você for injuriado, perseguido e as pessoas mentindo disserem todo mal contra você. Ele diz que você tem que se regozijar e exultar, porque quando inventaram mentira a seu respeito, meu querido irmão, você vai ter um grande galardão nos céus, porque fizeram isso com os profetas que vieram antes de você. Irmão, esse mundo é contrário ao Evangelho. E quando você se posiciona neste mundo para dizer que ele está em pecado, está contra Deus. Quando você quer ser um instrumento de reforma no seu trabalho, no lugar em que você serve, na igreja de Cristo Jesus, ou até muitas vezes no seio da sua família, prepare-se, a perseguição vai se levantar contra você. Mas se ela vier porque você é fiel ao Senhor, não se exaspere. Você está se tornando alguém mais parecido com Cristo Jesus. Para você é um privilégio dar a sua vida por amor do seu Senhor. Eu me lembro da clássica frase do missionário Jim Elliot, que foi assassinado na década de 50 pelos índios Auca no Equador. Não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter, para poder ganhar aquilo que jamais vai poder perder. Não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter, para poder ganhar aquilo que jamais vai poder perder. Muitas vezes você tem que abrir mão de reputação, muitas vezes você tem que abrir mão de aplauso humano, muitas vezes você tem que abrir mão de reconhecimento, porque você sabe para quem você vai prestar contas.
E você quer, no dia final, ouvir o Senhor dizer: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Vida cristã, meu irmão, não é colônia de férias. Vida cristã não é sombra e água fresca. Vida cristã é guerra. Há um cântico maravilhoso lá do antigo Grupo Elo, né, que dizia: calmo, sereno e tranquilo. Eu amo esse cântico. Sinto descanso nesse viver, mas a vida do lado de cá não é sempre assim, não. Às vezes é com bomba caindo do lado, é com perseguição e luta ferrenha. Mas o que importa é que você entenda que tudo que você está fazendo para a glória de Deus, para honrar o seu Senhor. E não se preocupe. Ainda que ninguém te dê um tapinha nas costas, aperte a sua mão, ou te diga: muito obrigado, você é exponencial. Né? Imagina eu falar assim para o reverendo Alexandre: Alexandre, você é exponencial. É mesmo, né, Alexandre? Louvado seja Deus. Tá? Mas ainda que a gente não diga, nós não estamos atrás de aplausos de homens. Cuidado, irmão. A multidão é traiçoeira. No domingo ela diz: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Mas na sexta-feira ela pode gritar: crucifica, 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 crucifica. Prepare-se, você ainda não chegou em casa. Lembre-se da clássica história dos missionários, que dedicaram a sua vida inteira no campo missionário. Voltaram no barco, chegando em Londres, viram a comitiva tocando. Imagina a bandinha. O missionário: vamos nos receber. Até que descobriram que tinha um político no navio. E eles desceram e ninguém os cumprimentou. E eles então correram para a casa deles, que era naquela região. O missionário perplexo, serviu 40 anos, ninguém o recebeu. E aí de repente ele sai na rua, a mulher triste em casa. E ele então volta para casa feliz, diz: mulher, eu entendi. Sabe por que nós ainda não fomos tratados como esperávamos? Porque nós ainda não chegamos em casa. Você nesse mundo é estrangeiro. Você é peregrino. Você está peregrinando. Nós ainda não chegamos em casa. Quando nós chegarmos em casa, não vai ter luta. Quando nós chegarmos em casa, não vai ter dor. Quando nós chegarmos em casa, Apocalipse promete que Ele nos enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. E já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E o Senhor dirá: eis que faço novas todas as coisas. Um dia você vai ouvir o rei dizer: seja bem-vindo, bendito de meu Pai, para as moradas eternas que eu preparei para você. Mas se você não é reconhecido nesse mundo, não se desespere, você não chegou em casa. A sua recompensa é eterna. Pessoas vão se opor à pregação do Evangelho. Que você fique firme e saiba que o seu Senhor enfrentou grande luta para te salvar. E que você saiba que o Senhor está na sua vida. Ele diz para você: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E Ele quem te dá a vitória em toda a batalha espiritual. O Espírito Santo sabe por que me mandou pregar esse texto. Quais são as 4 verdades sobre a batalha espiritual? Demônios escravizam pessoas. Jesus liberta os cativos. O poder de Jesus é admirável. Os inimigos se opõem a Jesus. O que nós temos que fazer depois de ouvir essa mensagem? Em primeiro lugar, deixemos a vitimização de lado. Paremos de dizer: oh vida, oh tristeza, coitadinho de mim, nem me reconheceram. Para com isso, crente. Toma vergonha. Você custou o sangue do eterno Filho de Deus. Você é eleito. Deixe a vitimização de lado. Segundo lugar, lute com coragem, com as armas que o Senhor te deu. Levante-se e lute até o fim. A espada não caiu da sua mão ainda. No dia em que a espada cair da sua mão, seu rei vai te dar a coroa. Enquanto ela estiver na mão, continue lutando. Terceiro lugar,
tem uma séria vida de oração. Entenda que Jesus disse que Ele é a videira, nós os ramos, nós temos que estar ligados nele, porque só ligados neles nós daremos muito fruto. Como Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Tenha uma séria vida de oração. Em último lugar, não se esqueça e creia que você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu termino o sermão. Aqui em São Paulo eu gosto muito dos palmeirenses, viu, meus irmãos? Mas não fiquem tristes comigo, não. No dia 21 de dezembro do ano de 2000, aconteceu um grande jogo de futebol. Final da Copa Mercosul. Palmeiras meteu 3-0 no Vasco, no primeiro tempo. E um jovem vascaíno estava vendo o jogo desesperado. E o pai vascaíno tranquilo. Aí o menino, pai, o senhor não é vascaíno, não. Só que o pai estava vendo a reprise do jogo em 2007. O pai falou, meu filho, no segundo tempo o baixinho mete 3 gols. O Vasco ganha de 4-3. Eu já sei que no final nós ganhamos a partida. Não fique ofendido comigo, minha ovelha palmeirense. Hoje o melhor time do Brasil é o Palmeiras, tá bom? Eu amo vocês. Por que o pai não estava desesperado? Porque ele sabia o final do jogo. Você não precisa ficar desesperado, porque você já sabe o final do jogo. Você é mais do que vencedor no final. Que Deus te dê vitória nas suas batalhas espirituais. Em nome de Jesus. Amém.